E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, dá um like e também faça os seus comentários. Hoje nós vamos falar a respeito de Ezequiel. Na verdade, é um livro também fabuloso, como os outros, né, do Velho Testamento. Mas o profeta Ezequiel recebeu muitas profecias, ele fez muitas profecias, recebendo do Senhor, e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas eu queria destacar o capítulo 36 de Ezequiel, versículos de 26 a 28. E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Que lindo isso, né? Realmente o que o Senhor falou aqui através de Ezequiel. Eu queria destacar justamente esse ponto importante, que é em que o Senhor iria dar um novo coração e vai colocar dentro de nós um espírito novo. E é muito interessante isso. Essa é a verdadeira conversão, a mudança que deve acontecer dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. O nosso espírito, né? Nosso espírito tem uma estatura e nós precisamos atingir essa estatura espiritual. E a gente está aqui justamente para isso, para a gente superar todos os obstáculos e chegar na estatura do nosso espírito, chegar na estatura de Cristo, né? Ser como Cristo. E aí eu comecei a pensar em algumas escrituras que poderíamos usar hoje para falar sobre esse assunto. E, claro, tem várias escrituras que falam sobre isso, e eu quero destacar algumas. Por exemplo, Mosias 3,19, muito conhecida de todos nós, já citei essa escritura aqui em alguns vídeos, mas eu queria destacar também algumas palavras importantes nessa escritura. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo. E agora vem uma palavra que eu quero destacar: despoje-se do homem natural, e agora outra palavra, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se, agora de novo, né, outra palavra, então, despojar-se, tornar-se de novo. Ele disse tornar-se santo, e agora ele está dizendo torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a se submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então isso aqui é tão importante naquilo que a gente estava, naquela escritura anterior que a gente estava lendo de Ezequiel. Ele destaca essa coisa do tornar-se, o se despojar do seu homem natural, o se despojar dessa pessoa pecadora e mudar, né? O tornar-se é uma mudança, que nem Cristo fez com a água e o vinho, né? Ele tornou a água em vinho. Então, é nos tornar desta água num vinho saboroso. Para isso, Cristo já fez o seu papel, ele já realizou a expiação. E agora, a nossa parte é justamente se despojar desse homem natural e nos tornar santo, e nos tornar
como uma criança. E aí eu comecei a pensar nessa coisa do tornar-se, do mudar, do se converter, né? Converteu a água em vinho, né? Tornou a água em vinho. Então, eu fiquei pensando nisso. E aí eu li também uma escritura muito interessante em Osías 5:2, em que diz o seguinte: e todos clamaram a uma só voz, dizendo... Essa é uma outra escritura que eu já citei várias vezes aqui, mas ela também mostra muito sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, todos clamaram uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, olha só, efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Essa escritura fala do pós-discurso do rei Benjamim. O povo nefita que ouviu o discurso disse essas coisas. Mas eu quero destacar justamente essas palavras aqui, ó. Efetuou em nós uma vigorosa mudança. Então, o Espírito efetuou neles uma poderosa mudança. E como que a gente sabe disso? Como é que eles sabem que houve essa mudança? Quando eles estão dizendo que não tem mais vontade de praticar o mal. O desejo de pecar saiu da vida deles. Não que eles não fossem imperfeitos, que eles não cometessem mais algum erro, mas pecado, ou vamos dizer assim, quebrar os mandamentos, eles se tornaram pessoas dignas e a partir disso, né, continuaram a fazer o que é certo e aí começaram a se tornar santo, como disse a escritura de Osías 3,19, e começaram a ver neles uma vigorosa mudança de coração, de pensamentos, não desejando mais fazer o mal. O mal ou o pecado, vamos dizer assim, não os atraía mais. É nesse ponto que nós devemos chegar. Eu já falei sobre isso num outro vídeo também, mas é importante a gente focar hoje nessa coisa do tornar-se, nesse importante nessa importante fase, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, de nós nos tornarmos, ou de nós nos convertermos a Cristo, ou nos convertermos a ser como Cristo. Porque existe uma diferença entre fazer como Cristo e ser como Cristo. Então, por exemplo, sei lá, você pode fazer suas visitas você pode ser um ministrador, né? Então você pode ir lá e fazer as suas visitas. Mas, então você está fazendo o que Cristo faria, você está ali, né? Fazendo suas visitas, entrando em contato com as pessoas e tal. Quando tem aniversário, você manda uma mensagem. Mas o ser como Cristo vai muito além de dar uma mensagem, ou de dar um feliz aniversário, ou de apertar a mão na igreja no domingo. É aquilo de se importar totalmente com aquela família, com aquelas pessoas. Ser como Cristo é estar sempre perto, no sentido de estar acompanhando, não só de ir lá e levar uma mensagem. Fui lá, nós já fizemos a nossa parte. Fomos lá, visitamos, demos uma mensagem. Cristo faria isso? Faria. Mas ele seria muito mais do que isso. Ele amaria aquelas pessoas. Ele se importaria totalmente com elas. É isso que Cristo quer que nós sejamos, como ele é. E não só fazer as coisas que ele faz, o que ele faria. É importante enfatizar que fazer as coisas que ele diz que a gente deve fazer é muito, muito, muito importante. Aliás, é fazendo as coisas que Cristo faria que nos leva a ser como Cristo. É a insistência em fazer as coisas que ele faria que nós nos tornamos como ele. Então é parte de um processo. O fazer como Cristo é parte de um processo de ser como Cristo.
Mas vamos desenvolver mais esse assunto. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. E, obviamente, vamos colocar mais em prática tudo isso. Bom, qual é o objetivo, então, do tornar-se? Por que o Senhor quer que nós... Por que nós precisamos nos converter? Em Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o objetivo da nossa conversão? Qual é o objetivo de nós nos tornarmos? É atingir a estatura completa de Cristo. É ser como Cristo, porque ele disse: eu quisera que vós fosseis perfeitos como eu e o Pai somos perfeitos. Então, ele deseja isso. E essa deve ser a nossa meta. Talvez a gente não consiga, e obviamente vai ser quase que, eu diria, impossível chegar nessa vida a ser perfeito como Cristo. Entretanto, nós podemos atingir um nível bem elevado. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós nos desenvolvamos, nos convertamos, nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, não só no fazer, mas no ser. Então vamos destrinchar mais esse assunto. Eu peguei um discurso do Elder Oaks, um discurso assim fabuloso também, que chama O Desafio de Tornar-se, um discurso também bem clássico, né, de outubro de 2000. E ele falou o seguinte, eu vou citar várias vezes ele aqui hoje, né, esse discurso dele, mas ele disse uma coisa que a gente precisa falar bastante. Ele disse o seguinte: à luz desses ensinamentos, concluímos que o julgamento final não é apenas um balanço, olha só, não é apenas um balanço total de atos bons e ruins, ou seja, do que fizemos. Olha só, então o julgamento final não vai ser assim, bom, vamos julgar aqui, o Senhor vai nos julgar aquilo que a gente fez. Ele continua, é a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tornamos. Vou repetir, é a constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, do que nos tornamos. Então nós não vamos ser julgados pelo que fizemos, mas pelo que nós nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. Então não é isso, não é você. Bom, eu fiz bastante coisa boa, então tô acumulando lá na minha conta com o Senhor. Às vezes eu faço umas coisas erradas, mas no balanço final eu fiz mais coisas boas que coisas ruins. Não é isso. O julgamento final não será dessa maneira. O Senhor a constatação final vai ser do que nós nos tornamos, em nossos atos, em nossos pensamentos. Então, no que o nosso coração se transformou? Eu me tornei como Cristo, ou me tornei mais perto de ser como Cristo? E é isso que o Senhor vai nos julgar. O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Vou repetir, o Evangelho de Jesus Cristo é um plano. Então, o Evangelho, o que é o Evangelho de Jesus Cristo? É um plano que mostra como podemos tornar-nos o que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Então, quando a gente usa muito essa frase na igreja, né? Viver o Evangelho. Você vive o Evangelho, então viver o Evangelho é viver esse plano.
que te torna aquilo que o Pai Celestial quer que você se torne. Então isso é viver o Evangelho, é viver esse plano. Tem uma outra escritura que diz em Mateus 18:3, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha isso. Então eu vou repetir aqui, ó. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, para que eu me torne, para que eu possa entrar no reino dos céus, eu preciso me converter, eu preciso ser como uma criança. Lembra daquela escritura que a gente leu em Mosias 3,19? Submisso, manso, humilde, cheio de amor, em se submeter a tudo que o Senhor deseja, a que você se submeta, ser humilde, né? Então ele está dizendo várias coisas. Então ele quer que nós nos tornemos como criança. E a gente precisa se converter a isso. E aí o Elder Oaks, ele continua dizendo o seguinte: o desafio lançado por Jesus, nessa escritura que nós lemos, né? O desafio lançado por Jesus mostra que a conversão que ele exige dos que vão entrar no reino dos céus envolve muito mais do que simplesmente se converter a testificar da veracidade do Evangelho. Testificar, ele continua, é saber e declarar. Então, é muito mais do que isso, né? A gente vai lá no primeiro domingo do mês, testifica, nas nossas aulas a gente testifica do Senhor, testifica do Evangelho, isso é muito importante, é óbvio. Entretanto, para entrar no reino dos céus, isso não é suficiente. Não basta ter um testemunho das verdades do Evangelho. O que importa mais é essa transformação, que essas coisas das quais você está testificando estão transformando a sua vida. Ele continua dizendo: o Evangelho desafia-nos a convertermos-nos, o que exige que façamos e nos tornemos algo. Se algum de nós confiar somente no próprio conhecimento e testemunho do Evangelho, estará na mesma posição que os apóstolos, a quem Jesus desafiou que fossem convertidos. Todos conhecemos alguém que possui um forte testemunho, mas não o vive na prática a ponto de converter-se. Palavras do Elder Oaks, nesse mesmo discurso. Então veja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos desafia a nos convertermos e que exige que nós façamos e nos tornemos algo. Então ele está dizendo, um testemunho não é suficiente. Às vezes a pessoa tem um testemunho, mas não vive na prática a ponto de se converter. Então, mais importante do que ter um testemunho é se converter. E é óbvio que quem se converte tem um testemunho, mas nem todo mundo que tem um testemunho é convertido. Então, é nisso que nós precisamos trabalhar na nossa vida, no desenvolvimento da nossa conversão. Bom, e como é que eu chego nesse nível, né? Ele vai falar um pouco aqui agora, né? Como é que a gente consegue alcançar isso? Esse feito, né, de nós nos tornarmos, de nós nos convertermos. Ele disse: o Evangelho de Jesus Cristo é um plano pelo qual podemos tornar-nos o que os filhos de Deus devem tornar-se. Esse estado imaculado e perfeito virá como consequência, agora vem a frase importante aqui, ó. Então, esse estado imaculado e perfeito virá como consequência de uma sucessão constante, olha só, uma sucessão constante de convênios, ordenanças e obras.
um acúmulo de escolhas corretas e arrependimento contínuo. Então, como é que eu chego nesse nível? Como é que eu me transformo? Como é que o Senhor consegue transformar o meu coração? Como é que eu consigo alcançar a conversão? Eu só consigo se eu fizer, olha só, uma sucessão, e a palavra constante, acúmulo, contínuo. Então é constância no quê? Em convênios, em obras, em ordenanças. Eu tenho que estar, eu tenho que ir ao templo. Ah, mas eu já fiz as minhas ordenanças. Você precisa ir lá rever e fazer isso pelos que estão do outro lado do véu. Ah, eu preciso de quais ordenanças que eu preciso? Eu preciso tomar o sacramento todos os domingos. Isso é mandamento, faz parte da conversão. Tomar o sacramento é um momento de adoração a Cristo que transforma você. Então, Cristo disse que tomar o sacramento é um mandamento. Está lá em 3º Nef 11. E ele diz mais, e constante então em convênios, constante em ordenança e constante em obras. Quer dizer, você tem que estar trabalhando, realizando, fazendo constantemente, trabalhando na obra do Senhor, no seu chamado, enfim, em todas as coisas que o Senhor exigir de você. E ele continua dizendo, então, constância em convênios, ordenanças e obras. Ele diz, um acúmulo de escolhas corretas. Então, é acumulando escolhas corretas. É interessante isso, né? Então, bom, o que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Se eu fizer isso, eu sei que eu não vou agradar o Senhor. Se eu fizer isso, eu vou. Se eu fizer isso, eu vou me afastar mais do Senhor. Mas se eu fizer isso, eu vou me aproximar mais. Então, quando você está acumulando constante, né, acúmulo de decisões corretas, decisões que Cristo tomaria, então esse acúmulo de decisões corretas vão transformar você. E ele disse arrependimento contínuo. Lembra que isso aqui o Elder-Oaks falou lá em 2000. E o Elder-Oaks falou, o presidente Nelson falou recentemente que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Então o arrependimento contínuo nos transforma. Então estas coisas que ele disse aqui nessa pequena citação aqui no discurso dele salta aos olhos e mostra exatamente o que nós precisamos fazer. Então, puxa, o que eu devo fazer para me tornar perfeito um dia como Cristo, ser como Cristo? O que eu tenho que fazer para me converter? Isso aqui, né? Que ele falou. Sucessão de convênios, participar das ordenanças, trabalhar, acumular escolhas corretas e arrependimento contínuo. Legal, mas vamos explorar um pouco mais isso tudo. Em Mosias 27, em Mosias 27, 25 e 26 diz o seguinte: E o Senhor disse-me, não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus. Então todo mundo tem que nascer de Deus. Aí ele continua, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. E tornam-se assim novas criaturas. E a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. É uma escritura forte, né? Mas ela diz tudo. Ela está dizendo, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de Deus. Você precisa mudar desse seu estado carnal para um estado... mudar desse estado carnal e decaído para um estado de retidão. Ah, mas como que eu consigo isso? Aquilo que o Elder-Oaks falou. Participando das ordenanças, fazendo convênios, servindo na igreja e fazendo escolhas certas, se arrependendo continuamente, tomando o sacramento todos os domingos. E ele disse, então,
para que você se torne filho e filha dele. Poxa, nós já não somos filhos e filhas de Deus, já não fomos criados por Ele, né? Ele criou o nosso espírito, Ele nos deu tudo isso que nós temos, mas ser filho e filha de Deus vai um pouco além. Ele nos criou, então nós somos criaturas dele, né? Mas isso não significa que nós sejamos filhos. Então, para ser filho e filha de Deus, você precisa se converter. Você precisa nascer de Deus. Você precisa tornar-se como Cristo é. Muito bem. Então, se nós não nos tornarmos novas criaturas, nós não vamos herdar o reino de Deus. Muito bem, eu queria esse ponto, né, importante de que às vezes a gente acha assim, puxa, mas como é que eu consigo isso? Como é que funciona isso, Tomazini? Eu não estou entendendo muito bem. Eu vou explicar, eu vou dar 3 exemplos práticos, tá? De como que é você ainda não convertido, tá? E como é que você pode avaliar se você está se tornando uma nova criatura ou não. Então, eu vou dar um exemplo aqui da castidade. Cristo disse, né, ele lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, maravilhoso, discurso de Cristo sobre a mudança, né? Se você talvez esse seja o discurso mais forte sobre essa coisa da conversão, da mudança. E Cristo explica bem. Ele falou assim, olha, você ouviu o que foi dito aos antigos, na lei de Moisés, né? Não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Opa, aqui é uma coisa importante. Então, vamos lá. Se eu não cometer adultério, legal, eu estou fazendo algo que Cristo faria. Eu não adultero, eu não traio a minha esposa, você não trai a sua esposa ou seu marido. Ótimo. Mas isso não significa que você está convertido a esse mandamento. Por exemplo, ele disse aqui, né? Se você olhar para uma mulher, se você é homem, né? Olha para uma mulher, a mulher olha para um homem para o cobiçar, então já em seu coração você cometeu esse pecado. Olha isso. Então, mas eu não cometi o adultério, não realizei o ato, eu só pensei. Não, aí tudo bem, você não fez, porém você ainda não está com o seu coração puro, você ainda não se converteu, você ainda não se tornou como Cristo, porque Cristo não olharia para uma mulher para cobiçar. Entende? Então você precisa sair disso. Ah, mas como é que eu... Bom, você continua não adulterando, continua vivendo a lei da castidade, mas elimina da sua vida, por exemplo, pornografia. Pornografia? Ah, mas eu não estou cometendo um adultério ou fisicamente falando, né? Mas Cristo falou assim, se você olhar para uma mulher ou para um homem para o cobiçar, você já cometeu adultério. Veja que para ser como Cristo é muito além de não cometer adultério. É nem pensar em cometer adultério. É nem sentir o desejo de quebrar a castidade com alguém, com qualquer pessoa, seja com uma pessoa que você conhece, ou seja num vídeo, ou numa foto, ou num filme, ou em qualquer coisa que mostre alguém que você sinta o desejo de cometer um pecado, sinta o desejo por aquela pessoa, enfim. Então, esse sentimento de desejar, ele não é um sentimento puro, ele não é um sentimento de Cristo. Cristo não sentiria isso. Então, tudo bem, você não está cometendo adultério, mas talvez você não esteja convertido, você ainda sente o desejo de fazer aquilo. Aquele pecado ainda te atrai, aquelas imagens te atraem. Se isso te atrai, ainda você não está convertido. É um processo.
Ah, mas como que eu consigo, Tomazini, eliminar isso da minha vida? Como é que eu consigo me tornar assim? Continue vivendo a castidade. Continue. E toda vez que você aparecer um filme, aparecer uma imagem, tira da sua frente. Vai eliminando isso e com o tempo, com esses atos de castidade, você vai se tornando limpo e puro de coração nesse mandamento. Eu vou dar um outro exemplo. A gente sempre aprende que a gente tem que amar ao próximo, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que ter o puro amor de Cristo. Muito bom. Então Cristo disse, no mesmo sermão lá em Mateus 5, no versículo 43 e 44, ele disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha como Cristo é. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você deve estar pensando aí, nossa, Tomazinho, como assim? Não dá para fazer isso. Dá sim. Eu sei que não é fácil. E eu sei que às vezes pessoas nos fazem mal e a gente quer que ela morra. Mas não é esse o sentimento de Cristo. Então, a gente aprendeu com Cristo como é que Cristo amou as pessoas. Vou dar um exemplo lá do Malco, que foi agarrar Cristo e Pedro cortou a orelha do Malco. Cristo foi lá e curou a orelha do Malco, um homem que iria prendê-lo. Cristo, ele perdoou pecados, as pessoas vinham até ele e se humilhavam e ele perdoava. Então, esse é o sentimento que tem que ter dentro de nós. O fato de você não fazer mal a ninguém não é suficiente. O fato de você dar o jejum, ou jejuar todos os domingos, que é um mandamento também, você deve fazer todos os domingos, não, todo primeiro domingo do mês, ou uma vez por mês, enfim. O fato de você jejuar é um mandamento, mas e você paga lá o seu jejum, isso não é suficiente. Isso é parte do processo. O que é o puro amor de Cristo? É isso que Cristo disse aqui, olha, é você orar pelas pessoas que te maltratam, que te perseguem. É falar bem de quem fala mal de você. É fazer o bem para quem faz mal a você. E isso é uma coisa que você precisa desenvolver que não é fácil. Talvez esse seja um dos mais difíceis, vamos dizer assim, mandamentos para nós nos convertermos. Talvez esse seja o mais complicado, o mais difícil. Por quê? Porque exige muito de nós, Exige bastante. Mas ele está dizendo, olha, se você fizer isso, então, quer dizer, é isso que, não é que a gente faça, mas que nós nos tornemos. Então, eu vejo assim, por exemplo, a gente está no trânsito e quando eu tenho quando eu me converti ao puro amor de Cristo, quando eu tenho caridade na minha vida, o que acontece? Eu não me aborreço com uma fechada, eu não xingo, eu não... Tá tudo bem. A pessoa quer me dar uma fechada, diminui a velocidade, deixa a pessoa passar. Ele quer furar a fila, deixa ele furar a fila. Entende? Não é ser bobo, é ser como Cristo. É o que Cristo faria. É o que Cristo seria, é o que Cristo é. E é o que nós precisamos ser. Mas isso é lógico, é óbvio que é um processo. Mas vai eliminando da sua vida. Começa a fazer o bem para as pessoas. Eu me lembro que tinha uma senhora que varria a calçada dela, na frente da calçada dela, e jogava o lixo tudo na frente da calçada de uma outra, da vizinha dela. Ela limpava dela jogando na do outro, mas a outra ia lá e limpava tudo. E às vezes quando limpava e via que a da vizinha estava suja, ela ia lá e limpava. Então isso é por amor de Cristo. É você fazer pelos outros, mesmo que os outros façam mal, você faça bem para ele.
ore por ele, perdoe, fale bem. Quando você fala mal de alguém, não é por amor de Cristo. Você não está sendo como Cristo, porque Cristo não faria isso. Mas quando você defende os ausentes, por exemplo, você defende a pessoa que não está ali, você está sendo como Cristo. Então, é isso que o Senhor deseja. É uma mudança interior forte, uma mudança de coração. Como falou lá em Ezequiel, né? É o Senhor tirar, né? Mudar, tirar esse coração duro de pedra e colocar um coração de carne, um coração mole. Elder Oaks continua falando sobre o puro amor de Cristo, né? Nesse mesmo discurso dele, ele diz assim: temos o desafio de passar por um processo de conversão até chegarmos à situação e condição chamada de vida eterna. Então, temos que passar por esse processo até a gente chegar a essa condição. Consegue-se isso não só fazendo o que é certo, olha só, mas fazendo-o pelo motivo correto, o puro amor de Cristo. Esse é o motivo correto. O apóstolo Paulo deu um exemplo disso em seu famoso ensinamento sobre a importância da caridade. O motivo pelo qual a caridade nunca falha e pelo qual ela é maior do que até mesmo os maiores atos de bondade citados por ele é que a caridade, o puro amor de Cristo, não, olha só, a caridade, o puro amor de Cristo, não é um ato, mas uma condição ou estado. Então não é uma coisa que eu faço, caridade, é uma coisa que eu sou. O puro amor de Cristo não é algo que eu faço, é algo que eu sou. É um estado. Alcança-se a caridade por meio de uma sucessão de atos que resultam na conversão. E isso é muito legal, gente. Olha o que ele está dizendo aqui, que a gente está falando aqui o tempo todo aqui no vídeo. Então, já que ter o puro amor de Cristo, ou ser caridoso, significa que eu seria exatamente como Cristo. Eu amo as pessoas. Como a gente leu naquela escritura, eu falo bem de quem fala mal de mim, eu oro pelos meus inimigos. Eu cumprimento quem não me cumprimenta, eu falo bem de quem fala mal de mim, enfim. Aí ele diz assim, mas como que eu consigo isso? Como é que eu consigo ser como Cristo? Como é que eu consigo ser caridoso, né? E ser como Cristo no puro amor dele? Ele disse, alcança-se a caridade por meio de uma sucessão de atos que resultam na conversão. Então, os atos são importantes. Então, é melhor ser do que fazer. Entretanto, eu só consigo ser se eu fizer. Então, eu preciso estar fazendo, então eu preciso estar guardando a castidade, eu preciso estar amando o meu próximo para que eu me torne, que eu seja casto, para que eu seja caridoso. E não eu só faça atos de castidade ou atos de caridade, mas eu sou um caridoso, eu sou uma pessoa casta. Mas eu queria dar um outro exemplo, eu falei que ia dar 3 exemplos. Então eu falei da castidade, falei do amor ao próximo, do puro amor de Cristo, né, da caridade. Então eu vou citar o terceiro agora, que é o ser grato. E esse é um outro ponto muito importante que a gente precisa falar. Eu peguei um discurso também, um discurso maravilhoso do Elder Uchtdorf, de abril de 2014. O nome do discurso é Gratos em Quaisquer Circunstâncias. Então, ele vai falar da gratidão e ele vai explicar para nós esse fato de não apenas praticar a gratidão, mas ser grato, porque tem uma diferença. Vamos lá. Nosso amoroso Pai Celestial, disse o Elder Uchtdorf, nosso amoroso Pai Celestial sabe que a decisão de desenvolver um espírito de gratidão nos proporciona a verdadeira alegria e grande felicidade. Então, ter um espírito de gratidão não é só fazer coisas que demonstrem que eu sou grato. Não é fazer atos de gratidão ou agradecer por coisas apenas, mas ter um espírito de gratidão. Mas ele continua. Na verdade,
a maioria das referências das Escrituras não fala de gratidão por coisas, mas sugere um espírito ou atitude de gratidão. É fácil ser grato por coisas quando a vida parece estar a nosso favor. Olha só. Mas, e naqueles momentos em que as coisas que desejamos parecem estar muito fora... Mas, e naqueles momentos em que as coisas que desejamos parecem estar muito fora de nosso alcance? Então ele está dizendo, olha, é fácil, né? A gente agradecer o Senhor quando as coisas estão indo bem, que estão indo a nosso favor. Mas e naqueles momentos em que as coisas que nós desejamos parecem estar muito fora do nosso alcance? Será que a gente é grato também? Então, quando as coisas estão indo mal, nós estamos passando por provações, por dificuldades, você é grato por elas? Ou você fica chateado, ou você fica zangado com o Senhor, ou você simplesmente acha que aquilo é um castigo, que você está fazendo tudo certo, mas o Senhor não está te abençoando? Como é que você reage quando as coisas não estão bem? Porque é muito fácil, como ele falou, agradecer por aquilo que está tudo certo, que as coisas estão indo bem. Então, pense nisso. Mas ele continua. Sugiro que vejamos a gratidão como uma disposição, um modo de vida que independe de nossa situação atual. Em outras palavras, estou sugerindo que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em ser gratos em nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Então, olha só. Então, ele não está sugerindo que a gente seja grato por coisas. Ser grato por coisas é importante. Não estou dizendo que não seja importante. Ele não está dizendo isso. É importante. Só que nós precisamos nos concentrar em ser gratos nas circunstâncias, ou em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. Pode ser a pior do mundo. Devemos ser gratos. Às vezes achamos que ser gratos é algo que fazemos depois que os nossos problemas forem solucionados. Mas que visão terrivelmente limitada é essa? Perdemos muito na vida por esperarmos vermos o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva. Olha só. Ele está dizendo, perdemos muito na vida por esperarmos ver o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva. Ser gratos em momentos de aflição não significa que sejamos contentes com nossa situação. Significa sim que pelos olhos da fé olhamos para além das nossas dificuldades atuais. Então, ser grato é ser grato por tudo, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Isso é ser como Cristo. Isso é conversão. Eu estou convertido. Eu me tornei, eu sou grato. Eu não estou grato. Eu sou grato. Eu não estou só agradecendo por coisas que o Senhor me dá. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, você deve. Mas é muito além do que ser como Cristo, é agradecer em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. Eu queria só lembrar Nefe, né? Quando Nefe estava preso lá no barco, todo mundo sabe, 4 dias amarrado. Seus irmãos amarraram ele passou fome, sede, enfim, ele ficou lá 4 dias e os tornozelos e os punhos dele incharam muito, e depois de 4 dias ali, eles soltaram ele por causa da tempestade, e ele saiu dali e ele foi lá e louvou. A Escritura diz claramente que ele diz, não obstante voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. É esse sentimento que a gente precisa ter. Isso é ser grato. Não é agradecer por coisas. É ser grato em qualquer situação. Isso é ser como Cristo.
Elder Oaks, eu queria terminar aqui dizendo uma coisa muito importante. Qual é o melhor lugar para eu desenvolver a minha conversão? Ele diz o seguinte: agora é o momento para cada um de nós empenhar-se para alcançar a conversão pessoal, para que nos tornemos o que o nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Ao procedermos assim, devemos recordar que é em nossos relacionamentos familiares, presta atenção nisso agora. Então vou repetir. Ao procedermos assim, devemos recordar que é em nossos relacionamentos familiares, ainda mais que em nossos chamados na igreja, que ocorrerá a parte mais importante desse desenvolvimento, de se tornar, de se converter. É dentro de casa, é dentro da família. Na igreja ajuda muito servindo, né? A gente sabe. Mas o melhor lugar e o que mais você vai desenvolver a conversão é dentro de casa. Ele diz: a conversão que precisamos alcançar exige que sejamos um bom marido e pai, uma boa esposa e mãe. Não basta ser um líder bem-sucedido na igreja. A exaltação é uma experiência familiar eterna. E são nossas experiências familiares mortais que melhor nos prepararão para isso. Então, é dentro de casa que a gente se torna realmente convertido ao Senhor. Claro, a igreja ajuda muito, a gente tem que estar na igreja, a gente tem que servir, a gente já falou disso aqui hoje, o quanto isso é importante. Mas o lugar que mais favorece esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é dentro da sua casa. Eu queria terminar lendo a letra de um hino que eu gosto muito, que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje. Então lembre-se disso. Busque ser como Cristo. Como é que você consegue isso? Fazendo aquilo que Cristo faria. Então comece a fazer até que você se converta. Em todas as coisas. Eu citei aqui 3, gratidão, castidade, amor ao próximo, mas é em todas as coisas. Nós precisamos ser como Cristo em tudo, mas é um processo. E eu consigo isso fazendo aquilo que o Senhor manda que eu faça. E aí eu chego a ser como Ele. Então tem um hino que eu gosto muito que fala disso. E é o que a gente precisa muito ter. É o hino 75, Mais Vontade Dá-me. E a letra dele é muito bela e muito forte para mim. Todas as vezes que eu canto, eu me sinto muito tocado pelo Espírito, por causa da música e também da letra. E diz: mais vontade dá-me de odiar o mal, mais calma em pesares, mais nobre ideal. Mais fé no meu mestre, mais consagração, mais força ao servi-lo, mais grata oração. Mais prudente faz-me, mais sábio e gentil, mais firme na causa, mais forte e viril. Mais reto na vida, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto a amar. Mais pureza dá-me, mais força em Jesus, mais autodomínio, mais paz nessa cruz. Mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsia do céu, mais vida em ti. Te vejo no próximo vídeo.